Eu trouxe um resultado de algumas pesquisas e insights que eu realizei ao longo do tempo e espero que algo possa ser útil, né? Sei que aqui tem pesquisadores muito ávidos dessa parte mitológica, né, Oswaldo? Se eu falar algo muito errado aí, você fica em silêncio, depois você me fala. E esse é um tema que particularmente eu gosto muito, porque além de pesquisador teosófico, místico, eu também sou nerd. Eu gosto muito de cultura pop, cinema, jogos, música e também histórias em quadrinhos, ou as comics norte-americanas, né? E é curioso como os caminhos que a gente trilha, muitas vezes, acabam se encontrando lá na frente. Eu sou graduado em multimídia e, por isso, eu estudei bastante roteiro de cinema. Estudei roteiro para várias áreas, na verdade, cinema, publicidade, games, quadrinhos. E tenho essa veia de computação gráfica e tenho essa veia nerd, eu gosto de ler quadrinhos e ver filmes e desenhos animados. E, ao mesmo tempo, a veia mística. Em algum momento, eu já tinha essa impressão de que haviam conexões ali que eu percebia intuitivamente, mas eu não sabia explicar, eu não sabia organizar isso na minha mente, né? Mas eu percebia que, poxa, tem algo a mais do que uma simples historinha fictícia. E em algum momento, eu comecei a encontrar esse material, eu comecei a encontrar conexões reais entre muitos aspectos da cultura pop e as antigas mitologias, que também aí a gente engloba, né, muito do que a gente estuda na teosofia e assim por diante. Eu até deixei aqui uma imagem do Morfeu, quem lembra do Matrix, né, o filme. Por quê? Porque talvez, ao menos para mim foi assim, muitas das informações que eu fui adquirindo com o tempo, elas fazem a gente começar a ver o que está ao nosso redor, o mundo da publicidade, o mundo da arte, de maneira diferente. Tem muito elemento ali, tem muitos autores, escritores, roteiristas, artistas que têm conhecimentos profundos no ocultismo. Não está ali por acaso. Claro que a arte, eu costumo dizer que o artista é o único ser humano realmente livre, porque ao contrário do religioso, o filósofo e o cientista, ele não tem tanto essa necessidade de explicar mentalmente, racionalmente. O artista, ele se permite, em muitos momentos, ser um agente puro da intuição. Então, claro que muitos artistas se conectam com o inconsciente coletivo, chame como quiser, o mundo das ideias de Platão, de maneira natural, mas muitos deles têm muito conhecimento oculto e colocam isso nas obras. Eu trouxe várias imagens para nos auxiliar nessa questão da abstração, que a arte trabalha muito com isso, ela trabalha muito com o mental abstrato. E as artes, a maioria delas são do Alex Ross, depois quem quiser pesquisar mais sobre ele, é um artista que eu admiro muito, é o meu ilustrador de quadrinhos favorito. Ele faz tudo isso sem Photoshop, é pintura, né? E é incrível, né? E ele é um adepto da visão mitológica dos super-heróis. Ele não tem nenhuma dúvida de que é uma nova linguagem da mitologia, toda essa cultura pop. Eu fiz um trocadilho aqui no título, esse não é o título oficial da palestra, mas é uma brincadeira que eu fiz, né? Eram os deuses super-heróis. Acho que todos lembram do filme e do documentário, Eram os Deuses Astronautas. E aqui eu fiz um trocadilho. Por quê? Jack Kirby, que foi um dos principais quadrinistas norte-americanos, acho que todo mundo já ouviu falar do Stan Lee, que inclusive desencarnou há pouco tempo, né? Todo mundo sabe que o Stan Lee é o pai de vários super-heróis, mas poucas pessoas sabem que o outro pai é o Jack Kirby, inclusive de mais heróis que o próprio Stan Lee. Porque os quadrinistas, principalmente no início, e até hoje assim, geralmente eles trabalham em dupla criativa, o roteirista e o ilustrador. O roteirista, no caso, era o Stan Lee, né, do início da Marvel, e o Jack Kirby era o ilustrador da maioria dos heróis. E, inclusive, depois ele foi para a DC Comics, que é a outra editora, as duas maiores do mundo, né? Marvel Comics, que hoje é da Disney, e DC Comics, que hoje é da Warner.
E também criou muitos personagens lá, e depois voltou para a Marvel de novo e criou muito mais coisa. Eu ouso dizer que ele criou muito mais que o próprio Stan Lee, e talvez tivesse uma noção mais aprofundada dessa parte mística e mitológica do que o próprio Stan Lee. E ele tem uma frase que é basilar para o tema que eu vou trazer hoje. Ele diz assim: nasci numa era sem referências mitológicas. Me vi obrigado a recriar os deuses. Ou seja, todos nós, cultura ocidental, nascemos numa era sem referências mitológicas. Ah, mas a gente pode estudar a mitologia grega, romana, nórdica, mas isso é intelectual, é uma mitologia morta. Nós não prestamos referência a ela, nós não temos ela como base da nossa psique. Ela está morta. A gente estuda de maneira intelectual, na academia, tirando algumas tradições. No Brasil a gente tem os africanistas e as tradições indígenas. Tirando essas exceções, nós não temos referências mitológicas. E segundo outros quadrinistas ocultistas, como o Alan Moore, por exemplo, que é considerado o maior roteirista dos quadrinhos da história, ele diz que a mitologia é como se fosse um alfabeto divino. Você utiliza ele para entender essa coisa toda divina, essa coisa dos arquétipos, das ideias, como diria Jung, né? Nós temos, por exemplo, a Igreja Católica, ao longo do tempo, não sei se sem querer ou intencionalmente, acabou recriando a mitologia. Apesar da gente ter a questão do monoteísmo, você tem os santos do catolicismo. Então, há uma tentativa. É um comportamento natural do ser humano recriar a mitologia. A mitologia, ela é um gatilho psíquico do ser humano. E o que eu estou falando aqui não é uma teoria, eu tenho provas, eu tenho evidências. Que, por exemplo, quem já estudou um pouquinho do Joseph Campbell, né, as obras super conhecidas, O Herói de Mil Faces, a principal delas, sabe que o Campbell demonstra que todas as mitologias estão falando, no fundo, da mesma história. Por isso, o Herói de Mil Faces é o mesmo herói, que o herói somos nós, né? A jornada humana está falando de um desenvolvimento interno, que é aquela guerra do Bhagavad Gita, aquela história toda que a gente estuda em muitas literaturas místicas. Isso é o que o Campbell traz. Eu tenho evidências de que isso é verdadeiro. Como o Campbell, das obras do Campbell, surge uma fórmula de bolo de roteiro cinematográfico e que depois se torna uma fórmula de bolo de publicidade, marketing, jogos, todas as áreas. Isso eu ensino na universidade, então não tirei da minha cabeça, é material acadêmico, que se chama, vocês podem encontrar na internet material vasto sobre isso, a Jornada do Herói. A Jornada do Herói, que é dividida em 12 passos, tem tudo a ver com os 12 signos do Zodíaco, tem tudo a ver com os 12 trabalhos de Hércules. Essa fórmula, ela vem das obras do Campbell, que por sua vez vem da mitologia, e ela simplesmente funciona. Ela é a fórmula de praticamente, 99% dos filmes lançados para o Hollywood. 99% dos filmes, quando a gente assiste um filme e a gente tem aquela impressão, já vi essa história antes, a gente já viu milhões de vezes. Só que sempre com roupagens diferentes. A evidência concreta disso é que o discípulo protegido de Joseph Campbell era o George Lucas, criador da saga Star Wars, que é a maior produção cinematográfica de todos os tempos, é um rolo compressor de fazer dinheiro há 40 anos. Então, essa fórmula funciona e essa fórmula vem da mitologia. Como que ela funciona? É como eu falei, ela é um gatilho psicológico. Nós naturalmente reproduzimos essa maneira de contar histórias. Se eu for contar para vocês que eu estava andando em algum lugar e encontrei um conhecido, eu não vou dizer simplesmente, estava na esquina, vi fulano. Eu vou dizer, vocês não sabem o que aconteceu. Estava eu andando, passei na frente da Sociedade Teosófica. É um gatilho psicológico. Nós contamos histórias para entender o mundo. Sabendo disso, artistas como George Lucas, artistas como os primeiros quadrinistas e quadrinistas que vieram posteriormente, nos trazem as mitologias de volta. Por isso, eu tenho até uma brincadeirinha aqui com um título de um livro que eu vou mostrar a capa dele no fim,
O título original do livro, traduzindo, a tradução correta seria Nossos deuses usam colã, porque a colã é a roupa dos super-heróis. Mas em língua portuguesa traduziram como Nossos deuses são super-heróis. Uma pergunta, né? Nossos deuses são super-heróis. Por quê? Porque a cultura pop nos traz novamente as mitologias para a nossa psique. Porque muitos de nós cresceram, como eu, lendo história em quadrinhos, vendo filmes, assistindo o Superman lá no cinema, o Batman e outras coisas. Ou seja, isso volta a fazer parte da base da nossa psique. Nós entendemos esses signos, ao menos em um nível subjetivo, em um nível abstrato, se não racionalmente. Isso que eu estou falando para vocês, a publicidade sabe, talvez não com a profundidade que eu vou abordar, mas sabe sobre isso, o marketing sabe sobre isso, e eles utilizam todo esse conhecimento para fazer a gente comprar um monte de coisa que a gente não precisa. Né? Então isso não é... Tem coisa que eu vou falar aqui que nem é conhecimento oculto. Quando eu fiz curso técnico em publicidade, eu me deparei com isso. Em algum momento eu percebi, gente, isso aqui é feitiçaria. Isso aqui é magia negra, e é mesmo. Né? De uma maneira, como diz o Alan Moore, que é o principal roteirista de quadrinhos, o mais conceituado ao menos, ele diz assim, que os verdadeiros feiticeiros da nossa época são os publicitários. Porque eles utilizam tudo aquilo que a gente estuda em ocultismo, e, segundo o Alan Moore, arte e magia é a mesma coisa, para os antigos era a mesma coisa, magia é a arte, e a função da arte, para ele, é mudar o nosso, elevar o nosso estado de consciência, né? Mudar o nosso estado de consciência, causar transformações em nós, essa é a função da arte. E ele diz que, na opinião dele, nos nossos tempos, a arte se degenerou, porque a função dela é vender bugiganga, né? Enfim, e os próprios artistas, né, eles não têm essa noção do quanto é sagrado aquilo. A gente sabe que a linguagem é sagrada, que o som é sagrado, e que isso provoca efeitos em nós. E muitos artistas acham que o trabalho dele é só entretenimento. Se perdeu essa conexão com o divino. Se nós estudarmos a arte dos antigos, todas elas eram conectadas com uma ideia divina, uma ideia superior. Né? Mas alguns artistas colocam isso ali. Os primeiros quadrinistas norte-americanos eram, em sua maioria, judeus, muitos eram cabalistas, muitos eram teosofistas, muitos eram rosacruzes. E muitos maçons também. Ou seja, eles sabiam o que eles estavam fazendo. Não era ao acaso. O primeiro super-herói da história é o Superman. É da década de 30, a criação dele, embora ele foi ficar popular um pouquinho depois. E eu considero ele, de todos os signos que eu vou apresentar aqui, todas as representações, o mais completo. Daria para fazer uma palestra só sobre ele, que é incrível, tem tantos elementos ali que dá pra gente ficar desmembrando aqui durante muito tempo. Primeiro, os dois criadores se inspiraram diretamente na mitologia. Eles se inspiraram em Hércules e em Sansão. Então, acho que todos, né, conhecem, Hércules é muito conhecido, filho de Zeus, um herói ou um semideus. Era filho de Zeus com uma mortal. Superman, ele vem das estrelas. Ele é o filho das estrelas. Ele não é do nosso planeta. Assim como o Hércules também não era do nosso planeta. Né? O Hércules, alguma coisa superior que se manifesta. E por isso, né, todo aquele poder, toda aquela força, e fez tanta coisa na mitologia. Sansão, um herói bíblico, que significa, em hebraico, pequeno sol, ou filho do sol. Superman, qual que é a origem dos poderes dele? Alguém sabe? É o sol. Aí tem uma explicaçãozinha ali, é uma ficção, né? O planeta que ele veio, o Krypton, já vou falar um pouquinho do planeta, tem também uma pista aí. Era um sistema com o sol vermelho, daí o nosso sol é amarelo, daí ele ganha os poderes por isso. É uma explicação bem simplória.
Mas a questão é, o signo que está ali escondido, escondido não, está escancarado, na verdade. Ele é um signo solar. Ele é nitidamente um signo solar. Tem uma cena, tem um filme recente que é o Batman vs Superman, que não fez tanto sucesso no cinema, mas ele é muito... nossa, eu achei ele super esotérico, assim, para quem analisa com outro olhar, ele é muito. Tem uma cena que tá... Ele tá voando, e daí a câmera tá de baixo, assim, né, olhando ele, e tem o sol atrás. É um signo solar, né? Lembra muitas figuras, muitas ilustrações de Jesus. Ele é isso. Teve um filme que saiu antes do Batman vs Superman, bem antes, na verdade, que é o Superman e o Retorno. Esse foi um fracasso de bilheteria, mas também muito, muito legal nessa parte esotérica. Que tem uma hora que a Lois Lane diz para alguém, ele nunca mente. Nos quadrinhos ele é chamado de o grande escoteiro. Por quê? Porque ele é o símbolo da pureza, da bondade, né? Ele é um ser puro. Ele é um ser imaculado. O próprio nome Superman, não há provas disso, mas há evidências de que o termo tenha vindo da filosofia. Nietzsche, né, no Assim Falou Zaratustra, trouxe o conceito de, eu não sei falar alemão, me corrija a pronúncia aí se precisar, né, o Übermensch, algo assim? Übermensch, ok, muito melhor que eu. Que Nietzsche trouxe esse conceito de o além-homem, né, ou o super-homem. Esse conceito é encontrado em outras literaturas ocultas, como A Raça dos Vril, que até a própria Blavatsky fez referência em alguns textos sobre esse conceito, como esse contexto lembrava os Mahatmas que ela relatava. Mas isso já é assunto para um outro momento, né? Mas o próprio nome dele indica um ser humano, ele é um super-homem, um ser humano plenamente realizado. Um ser humano que desenvolveu toda a sua potência, ou foi além, transcendeu a condição humana. Onde é que nós vimos isso? Em toda a literatura que a gente estuda. Quando a gente ouve falar dos rishis, dos arhats, dos mahatmas, dos grandes yogis. Quando a gente lê Teve um amigo meu que leu o livro, a obra do Yogananda, Autobiografia de um Yogi, ele disse, nossa, parecia uma revista do X-Men, porque ele descrevendo os yogis lá, né, tipo, um desaparece, aparece lá, o outro consegue, sei lá, cai o braço, bota o braço de novo, o braço cola de novo, parecia que era uma história em quadrinhos. E é isso mesmo, né? Ele está trazendo referência de coisas que nós estudamos no ocultismo, na teosofia, no meio esotérico. O nome dele, muitos não sabem, mas o nome kryptoniano, o Kal-El, eu botei lá em cima, inclusive, né? Todos os anjos, arcanjos, o nome termina com El. Rafael, Gabriel, e assim por diante. Por quê, né? Esse El geralmente significa Deus, ou filho de Deus, ou da casa de Deus. Está fazendo uma referência. Ou seja, o Superman é um arcanjo. Ou um anjo, ou um semideus, como na mitologia grega. Está escancarado isso. Inclusive, nesse filme que eu citei, do Batman vs Superman, tem uma cena que eu acho incrível, que é um discurso do Lex Luthor, e o Lex Luthor está falando, ele está falando do duelo dele com o Batman, né? E daí ele fala Deus versus homem, luz versus trevas. Ele dá várias referências nítidas ao simbolismo que está aparecendo ali. Ou seja, quando nós vamos ao cinema, ou levamos nossos filhos, sobrinhos ao cinema, ver esses super-heróis, não é diferente de quando, na antiguidade, nós nos reuníamos lá ao redor de uma fogueira, ou o que quer que seja, e o contador de histórias da tribo falava sobre os deuses, falava sobre os heróis, falava sobre os antepassados. Não é diferente, só muda a linguagem. Uma linguagem adaptada ao nosso Zeitgeist. Também não sei se eu falei certo. Né? O espírito do tempo que nós vivemos. Que mais que eu coloquei aqui?
Assim, né, que ele representa a potencialidade do desenvolvimento humano. O Superman é clarividente, já perceberam? A gente fala de clarividência, de não sei o quê. Cara, ele é clarividente, ele enxerga através da parede, ele só não enxerga através do chumbo. Mas tirando isso, ele enxerga tudo. Ele tem clarividência, ele é um herói com clarividência. E o mais legal de tudo, qual a identidade secreta do Superman? O Clark Kent. E como que é o Clark Kent? Ele é o contrário. O Clark Kent... Não, o problema não é ele ser nerd. Ele representa toda a fraqueza humana. Quando ele é humano, tem uma relação aí, né? Nós, como nossa essência, nós somos o Superman. Ou a semente de um Superman. Mas nós, quando estamos disfarçados de seres humanos, tem uma frase que diz, não somos um ser mortal tendo uma vivência espiritual, mas um ser espiritual tendo uma vivência mortal. Quando nós estamos disfarçados de seres humanos, que é isso que a gente está fazendo, porque nós estamos acreditando nisso, vestimos o personagem, a persona, nós somos fracos, pouco inteligentes, atrapalhados, inseguros. O Clark Kent é tudo isso, ele é inseguro, ele é tímido. Quem viu os filmes clássicos é muito engraçado, né? Ele tropeça, ele vai abrir a porta, ele erra, ele vai puxar a cadeira para alguém, cai, sei lá, ele é todo atrapalhado, desajeitado. Ele é uma sátira do ser humano, né? Ou melhor, uma sátira do Superman. Ele é o extremo oposto. Inclusive, claro, né, daria para prolongar o simbolismo do Superman, nós poderíamos pegar a antítese dele, que é o Lex Luthor, que é o vilão dele. Quais são os poderes do Lex Luthor? Quem lembra? O Lex Luthor não tem poderes. Ele é um ser humano. Ele representa... É um símbolo muito legal, porque o Superman representa toda aquela coisa além-homem, o homem que transcendeu. O Lex Luthor representa o ser humano sem essa divindade. Ou afastado dessa divindade. Porque ele é corrupto, ele é um materialista, ele é um psicopata. Um gênio do mal, ele é um sociopata. E temos muitos no mundo. Temos muitos Lex Luthor no mundo. Enfim, filho das estrelas, filho do sol. Krypton, o planetinha que ele veio. Krypton vem de Kryptos, que significa oculto, em grego. Fazendo uma alusão ao ocultismo, ao mistério. Ou seja, ele veio das estrelas, ele veio do planeta secreto. Né? Quem conhece um pouco de informática, a gente fala da criptografia, né? Quando a gente quer codificar algo, deixar algo misterioso. Ele vem do planeta mistério. Blavatsky, quando fala da divindade, fala o misterioso poder de evolução e involução. Aquilo que nós, no movimento teosófico, tentamos não dar nome para essa coisa, porque nós não somos capazes de entender essa coisa divina, essa unidade, né? Nós podemos chamar de o mistério ou o misterioso. E o Superman vem de lá. Coloquei aqui, né, que o Clark Kent usa óculos também. Ele representa toda a fraqueza humana. A gente precisa do óculos, a gente precisa de aparatos, a gente precisa de muletas, por enquanto, até transcendermos. Quando ele rasga a roupinha, não rasga a roupinha, né? Ele abre lá a camisa, aí ele é todo corajoso, ele é todo coragem, todo íntegro e enfrenta qualquer coisa. Eu vou indo para os outros signos, para não prolongar, depois qualquer coisa eu volto, né? E daí teremos as perguntas no final, eu posso detalhar mais. O Batman, ele já foi criado como uma antítese do Superman, porque ele foi criado, na verdade, o Superman era muito popular na época, e eles queriam um outro personagem que fosse popular também, só que eles queriam algo completamente oposto, e ele é completamente oposto. Tem inclusive nos quadrinhos, tem muitos diálogos entre eles, e tem uma que o Superman diz assim para o Batman: eu te admiro, porque você chegou no máximo que poderia chegar, porque ele é, sei lá, ele é atleta, ele é artista marcial, ele é super inteligente, ele é rico. Tudo que dá para conquistar sem transcender.
O Superman diz para ele, você chegou ao máximo que dava para chegar, sendo humano. Então o Batman, ele representa o nosso eu mortal. Como eu disse antes da apresentação, ele é um signo feminino. Até tem aquela brincadeira, né, que o Batman e o Robin... Até faz um pouco de sentido, porque ele é um signo... Ele é um signo feminino. Ele é um signo lunar. Ele representa a noite. Né? Inclusive nos quadrinhos, tem quadrinhos mais clássicos. Depois eu vou dar umas dicas também de obras que vocês podem pegar para ter essa visão mais mitológica. Obras mais profundas de quadrinhos. Que não é aquela revista mensal que a gente acha na banca. São as chamadas graphic novel. Né? A gente encontra em algumas livrarias grandes, como a Saraiva. Não são muito baratas, mas tem, são muito boas, muito legais. Em alguns quadrinhos mais clássicos, ele só sai à noite, ele não sai durante o dia. Tanto que muitas pessoas acreditam que ele nem existe, que ele é uma lenda, que ele é... Né? Porque ninguém vê ele. Ele representa essa coisa noturna, que é a matéria. Enquanto o Superman é um signo solar, nós temos o outro signo lunar. Por isso que no filme do Batman vs Superman, o Lex Luthor fala, né? Luz versus trevas, dia versus noite, Deus versus homem. É basicamente isso. Então ele representa a natureza material. Até em um último filme teve uma piadinha, né, na Liga da Justiça, que o Flash pergunta para ele, qual é o teu superpoder? Ele diz assim, eu sou rico. Porque ele mostra o máximo que a gente pode chegar sem transcender. Então, qual é o máximo que o ser humano pode chegar de poder? Bom, inteligência, força física, habilidade física e poder material. Ele tem o poder material, tecnológico, poder tecnológico. Né? Ele representa isso. Uma coisa que é uma leitura minha, eu sempre achei que o visual dele me lembra muito o Anubis, da mitologia egípcia, mas aí eu não li nada sobre isso, eu acho parecido, né? Aquelas orelhinhas, orelhinha de morcego, para mim isso não parece um morcego, acho que orelhinha de morcego tinha que ser que nem aquelas orelhinhas do Mickey, né? Redondinho assim, aí parecia mais um morcego. Isso aqui, sei lá, parece o Anubis para mim, né? Que é o... que eu acho que é um signo que tem muito a ver com o Batman, porque a questão do Batman é a justiça. A questão do Superman é inspirar, ele inspirar coisas nobres. Do Batman não, né? Ele inspira o medo. Ele tem aquela questão da noite e da justiça. Anubis é a divindade que pesa o coração dos homens após a morte com uma pena. Se o nosso coração pesar mais que uma pena, então a gente vai para um lugar que não é muito legal. Segundo a mitologia egípcia. A origem do Batman, aí curiosidades, né? Ela vem das obras chamadas de Pulp Fiction. Tem um filme com esse nome, né? Mas Pulp Fiction era um estilo de quadrinhos mais antigo, com muita violência, e era um personagem chamado O Sombra. Inclusive tem um filme, acho que é com Alec Baldwin, se eu não me engano, o filme né? Do Sombra, que é bem legal, é bem antiguinho já, mas é bem bacana esse filme. O Batman foi diretamente inspirado. Né? Isso é fato. E, de certa maneira, ele e o Superman, eles representam o yin e yang. Eles estão ali, representam o ativo e o passivo, né? Calor e frio, bondade e maldade. Aqui, deixa para depois. Aqui, eu tenho duas ilustrações, uma da Marvel Comics e uma da DC Comics, né? Mas é do mesmo artista, é do Alex Ross, que eu falei antes. Na minha opinião, eu sou suspeito que eu sou nerd, né? Mas não deixa nada a desejar a pinturas de arcanjos, de deuses, de artistas, sei lá, da Renascença. Para mim, isso aqui é tão inspirador quanto, assim, é tão belo quanto. Né? E, inclusive, alguns são deuses, né? Tem o Thor ali, eu vou falar dele daqui a pouco, né? Que nem é uma referência indireta, é uma referência direta à mitologia. A Mulher Maravilha. A Diana, quem lembra dos... O nome dela, né, é Diana, quem viu o filme. Quem lembra As 7 Maravilhas da Antiguidade, um deles era o Templo de Diana. Ela é relacionada também à deusa Artemis e outras divindades caçadoras, né? Ela é
amazona, e ela foi, agora na cultura pop, ela foi tomada como símbolo do movimento feminista, né, durante muito tempo, ainda é. Ela representa nitidamente o sagrado feminino. Né? Ela tem essa representação, inclusive a própria mitologia da personagem vem da ilha Temícera, né, se eu não me engano o nome da ilha, onde só vivem mulheres, todas são amazonas. Quando ela entra em contato com a humanidade, ela é virgem. Lembra um pouco a questão dos oráculos de Delfos, né, que elas tinham que ser imaculadas, puras, intocadas, para poderem exercer sua função. Então ela tem toda essa representação que alguns autores, o Alan Moore fala sobre isso. Eu já falei isso no meio teosófico e o pessoal disse, não tem nada a ver isso aí. Bem, ele falou isso aí, né? Tem relação também com o Santo Grau, né, que representa essa questão, segundo o Alan Moore, essa questão do ventre feminino, essa questão da capacidade que a mulher tem de gerar uma vida, que é uma coisa muito sagrada. Essa tríade, Superman, Batman e Mulher Maravilha, na DC Comics é chamada de A Trindade. É sério, é chamado mesmo. Você vai ver lá em vários quadrinhos, A Trindade. Então, há muita referência religiosa e mitológica e mística nos quadrinhos. Claro que tem muitas obras ruins também, de roteiristas ruins. Mas as obras que são bacanas, eu vou dar várias dicas depois, dá para o seu filho que ele está aprendendo mitologia, em outra linguagem. Uma nova mitologia, né? É inesgotável a maneira como nós podemos contar os mitos. E depois, no final, vou trazer mais evidências. Aqui eu trouxe outra curiosidade, que muitos heróis lembram animais de poder do xamanismo. Porque muitos heróis têm referências a animais. E animais que são animais de poder no xamanismo. Muitos deles. Homem-Aranha. Wolverine. O que tem a ver o Wolverine? Para quem não sabe, Wolverine é um nome indígena, tudo a ver com o xamanismo, né? É um nome indígena para o carcaju, que é um bichinho brabo, bem pequenininho e brabo. Muito brabo. Se você pisar... Tem um filme que passava na sessão da tarde, quem é das antigas vai lembrar, que é Os Deuses Devem Estar Loucos. Lembram desse filme? Lembram do cara que pisou no rabo do bichinho e o bichinho agarrou na bota dele e o cara teve que arrastar o bichinho até o oásis? Esse bichinho era o carcaju. Porque se você pisar nele, o bichinho só largou ele quando ele deixou a bota, porque a bota pisou nele, né? Aí ele deixou a bota, o bichinho ficou lá mordendo a bota. Porque ele é implacável, né? É um animal implacável. Igual o Wolverine é nos quadrinhos. Ele é baixinho nos quadrinhos. No cinema ele é o ator é alto, né? O Hugh Jackman. Mas nos quadrinhos ele é baixinho. Ele é o bichinho, né? Pantera Negra, quem viu o filme... eu vi aquele filme e disse, meu Deus, cara, tem até ritual iniciático. Blavatsky descreve ritual iniciático quando as pessoas eram fechadas em tumba. No filme ele é enterrado. Tô dando spoiler, desculpa. Quem não viu o filme, assistam. Tem planta de poder lá, ele come lá a florzinha lá, né? Come a florzinha e dá um barato. Tem muita referência ao xamanismo. Total, tem uma hora que ele sonha. A gente fala, né, sobre isso, a primeira instrução é no plano astral, nos sonhos, não sei o que, sonhos lúcidos, desdobramento astral. O cara tem um sonho lúcido durante o filme, que ele vê os antepassados dele na árvore, todos são panteras, dei outro spoiler, mas enfim. Inclusive concorrendo ao Oscar, né, esse filme. Gavião Arqueiro, Viúva Negra, Mulher Gato, Gata Negra, Tigresa. Então eu coloquei que são inúmeros os personagens que fazem referência a animais de poder. Tem um herói mais das antigas, o Oswaldo vai lembrar disso aí, o Fantasma. Lembram do Fantasma? Tinha vários filmes sobre ele, né? Ele é um herói meio estranho, assim, ele usa uma roupa rosa, e anda a cavalo e dá tiro, ele é meio estranho, assim. Mas ele tinha a força dos 10 ursos, lembram disso? Que ele invocava, tinha um desenho animado também, ele invocava a força dos 10 ursos. Cara,
O cara tinha um animal de poder, mais xamânico que isso é impossível. E era na África que se passava, né? Era na África. Embora o cara era branco, era meio estranho, mas era isso. Aqui eu trouxe, claro, não dá tempo de abordar todos os personagens, mas eu trouxe algumas outras referências que, ao menos pra mim, chamam muito a atenção. Na Marvel Comics, tem um duelo clássico dos quadrinhos, que são os dois heróis mais poderosos da editora, que são o Thor e o Hulk. Eles vivem brigando, porque todo mundo quer ver os dois heróis mais poderosos brigando, né? Isso, inclusive, aconteceu no cinema 2 vezes. Tem 2 filmes que eles brigam no cinema. E esse duelo eu acho muito simbólico. Muito simbólico. Porque o Thor, ele é um deus, né? Não é nem um semideus, ou um anjo, ou um arcanjo. Ele é um deus da mitologia nórdica. Né? Não é nem uma referência indireta, é direta mesmo. Está escancarado. Inclusive nos quadrinhos, ele já é chamado, às vezes os vilões chamam ele de portador da luz. Porque ele tem o Mjolnir, que é o martelo, e o Mjolnir, para quem não sabe, na mitologia nórdica, era o mais sagrado dos símbolos. Blavatsky fala do martelo de Thor na doutrina secreta, que é o símbolo místico supremo, controla os elementos. Para os nórdicos, o Mjolnir não era só uma arma de guerra, era utilizado na mitologia e também para os nórdicos, era usado como símbolo de casamento, eram celebrados casamentos com aquele símbolo. Ele era muito sagrado, era o símbolo mais sagrado dos nórdicos. Nos quadrinhos tem algumas coisas bem curiosas, né? Só o Thor ou os puros de coração podem erguer o martelo. O Hulk, inclusive no cinema, tenta erguer o martelo e não consegue. E o martelo, segundo Blavatsky, dá o poder de controlar os elementos. É o que o Thor faz, né? Ele controla os elementos quando está empunhando o Mjolnir. Olha só, o poder de controlar os elementos, ou os elementais, não é força física. O Hulk, que é muito mais forte, não consegue. É força moral. Nos quadrinhos, outro herói que consegue erguer é o Capitão América, né? Porque a questão da nobreza, da pureza e etc. Então, fica aí uma dica quase, né? Para nós termos controle sobre os elementos, nós temos que ter força moral. Não é força, outro tipo de força. Não é outro tipo de poder que a gente tem que desenvolver. São as virtudes. Por isso que ele consegue erguer. Ele é chamado pelos inimigos de o portador da luz. Os inimigos falam para ele, eu não tenho medo da sua luz. Que é mais referência bíblica, talvez, do que isso. E de novo, né, ele tem umas coisas parecidas com o Superman. Ele vem de um outro lugar, ele vem de Asgard, que é a terra dos deuses e etc. Ele também não é humano, mas na mitologia, nos quadrinhos é um pouquinho diferente. Mas na mitologia, ele é filho do Odin, com a deusa, que eu esqueci o nome agora, que é equivalente à Gaia da mitologia grega, a deusa da terra. Ou seja, ele é filho do céu com a terra. Uma referência a nós, né? Assim como Hércules lá, que é um semideus, filho de Zeus como mortal, o Thor é um símbolo parecido. É um símbolo parecido com isso. E nos quadrinhos também é dito que ele vem para nos salvar, ele é o salvador, enfim. Muito parecido com o Superman na outra editora. E o Hulk? O Hulk, nos cinemas, isso não é dado tanta evidência, mas o Hulk, ele é a personalidade criança do Bruce Banner. Porque o Dr. Banner, ele é um doutor, ele é um cara super inteligente, ele é um gênio, só que ele tem um trauma na infância, ele sofreu abuso físico e psíquico do pai, nos quadrinhos, né? Então, a personalidade do Hulk é o eu criança dele. Assim como nós temos todos os nossos traumas, e como nós, perto de um Mahatma, somos uma criança. E qual que é o comportamento dele? Ele é birrento, ele é raivoso, ele é irracional. Ele chega ao ponto de não conseguir falar, de tão irracional que ele fica, ele não sabe falar. Ele fala monossilábico, né? Hulk esmaga. Fala dele na terceira pessoa, Hulk quer ficar sozinho. Ele fala como uma criança, birrenta. Então, ele é o nosso outro lado. Isso aqui está representando nitidamente o duelo que está no Bhagavad Gita e em tantas outras obras, do nosso eu divino com o nosso eu mortal. Fisicamente, o nosso eu mortal é mais poderoso.
e o nosso eu divino tem outros poderes. Né? Tem o poder da luz. E fica aí para a nossa psique o símbolo. Aqui tem um personagem um pouco menos conhecido hoje, mas vai sair inclusive um filme agora sobre ele. Tinha uma série da década de 70, mas cuidado aí que entrega a idade, falar que assistiu. Não, eu assisti, passava já na minha época, passava. O Shazam, ele concorreu inclusive com o Superman no início dos quadrinhos, uma época ele chegou a ser mais popular que o próprio Superman. E esse é mitologia pura, porque ele tem o poder dos deuses. Né? Eu não vou lembrar de todos agora, mas ele tem a própria palavra que ele grita lá, Shazam, né? O S é a sabedoria de Salomão, força de Hércules, resistência de Átalas, poder de Zeus, coragem de Aquiles e velocidade de Mercúrio. Ou seja, ele ganha o poder dos deuses, isso não é nem disfarçado, é escancarado. Aqui também tem a questão da criança, porque o Billy, que é ele humano, é uma criança. Ele também é uma criança que se torna um deus. Tem muito a ver com nós, e nós somos crianças perto dos Arhats. E a maneira como ele recebe os poderes do mago Shazam, ele entra no metrô. Ele entra no metrô e tem umas estátuas. Até lembra alguns rituais aí maçônicos, né, da questão da caverna e assim por diante. Então ele é puramente místico. O Homem de Ferro, eu estou trazendo uma interpretação minha. Eu não li sobre ele necessariamente em outros livros. Os outros eu li, várias coisas que eu trouxe. Mas ele representa, na minha visão, de novo, a questão da materialidade. Ele é um personagem, ele é ateu, o personagem é ateu. No cinema isso não fica tão claro, mas nos quadrinhos ele é alcoólatra. Ele, diferente do Thor, que é imaculado, do Superman, que é imaculado, ele é um herói cheio de defeitos. No cinema, inclusive, é mostrado um pouco isso. Ele é o herói errante. Ele tem boa intenção, mas não transcendeu, não tem a divindade, e inclusive faz várias coisas, quem viu os filmes no cinema, né? Ele vive cometendo erros, né? Ele quer criar uma coisa para o bem, mas cria uma coisa para o mal. Por quê? Porque ele tem avidya. Apesar de ele ser muito inteligente, ele não tem a sabedoria. E os atos dele, usando tecnologia e dinheiro, que é o poder que o ser humano consegue sem transcender, às vezes causam mais mal do que bem. Né? Porque só boa intenção não basta. A gente tem que eliminar a avidya, que é a causa do nosso sofrimento. Por ignorância, fazemos o mal mesmo querendo fazer o bem. Né? Ou ditado popular, de boas intenções, o inferno está cheio. Né? E ele tem toda essa fragilidade. Ele criou a armadura é uma couraça para ele sobreviver. Ele criava armas, né? Ele criava armas e explodiu lá uma granada, alguma coisa assim, e ele tinha estilhaços no peito chegando no coração dele. Então ele representa toda essa, por baixo da casca, ele é frágil. Representa, na minha visão, muito o homem do nosso tempo. Nós vestimos uma máscara, uma armadura, criamos uma couraça, resistente por fora, mas por dentro nós somos muito mal resolvidos. Né? E se nós não transcendemos, ele é egocêntrico, ele é narcisista e bilionário. O Batman vs Superman eu já falei antes. Ele é uma representação muito parecida com o que eu falei de Thor e Hulk. De novo, o bem versus o mal. Embora a outra eu acho mais poética, porque um é um monstro mesmo e um é um deus. Aqui uma ilustração dos Vingadores, né? Que são a principal equipe também do Alex Ross. E aqui eu vou dar algumas dicas de graphic novels que trazem essa questão mitológica. Essa é uma obra do Alex Ross e do Kurt Busiek, eu não sei pronunciar o sobrenome dele, que se chama Marvels, são 4 obras, e ela é linda. Ela é linda. Ela é a visão de um fotógrafo que vive naquele mundo com os super-heróis. Então por isso que é uma perspectiva diferente, né? Ele está vendo as coisas acontecendo. Como se um ser humano... Como seria se esses deuses
arcanjos, estivessem entre nós, como que seria a visão dele? Então é a visão de um ser humano desses deuses. E as pinturas, isso é tudo pintura, né? É lindo, é muito lindo. Marvels é uma obra de arte. Uma obra de arte contemporânea da nossa época. Né? Depois eu posso passar a apresentação. Ela é pública, está no Prezi. Essa obra é menos conhecida. Eu tive 3 noites de insônia depois que eu li ela. Ela é enorme, ela tem quase 500 páginas. Ela é a visão do próprio Alex Ross sobre os heróis no futuro. Ela é muito mitológica. Eu não vou poder, claro, é legal elaborar uma palestra sobre ela. Mas ela tem muita referência ocultista. Muita. Assim, eu fiquei 2 noites de insônia, 2, 3 noites, porque eu fiquei processando aquilo. Eu fiquei, cara, velho, aqueles, né? Enfim, eu me emociono com as coisas. Essa outra ilustração do Alex Ross mostra, né, os heróis da DC Comics vindo do céu. Cara, a gente vai às vezes numa obra... Lá, na minha cidade, em Caxias do Sul, tem uma igreja de São Pelegrino que tem as obras do Aldo Locatelli. Lembra muito essa ilustração. Você olha assim, tem os anjos caindo lá e os demônios lutando. Nossa, lembra muito. Inclusive, não sei como é que o Batman tá ali, porque ele vai cair e vai morrer, porque ele não sabe voar. Reino do Amanhã, também ilustrada pelo Alex Ross, a maioria das que eu vou citar aqui é por ele, porque eu sou muito fã dele. Essa é uma outra obra linda demais, assim, é muito linda. Eu tenho algumas obras em PDF, se alguém quiser depois eu posso passar. Não todas, mas algumas eu tenho. Até porque elas são difíceis de encontrar. Né? Não é tão simples assim de encontrar. Você vai na Saraiva, vai ter algumas, mas não vai ter todas. Algumas tem que encomendar, algumas tem que importar, são caras. Então, algumas ali eu tenho, posso passar para quem tiver interesse. Claro que para quem não tem o hábito de ler quadrinhos, algumas delas são bem confusas. Assim, é uma linguagem, quem não está acostumado, é uma coisa muito louca. Mas Reino do Amanhã mostra os heróis no futuro, e o Superman está de cabelo branco ali, né? Dá para ver. E o Batman está velho, está com uma armadura lá. E, enfim, não vou dar spoiler, né? Mas vale muito a leitura, estou dando só dicas. Essa é uma obra que eu super recomendo para quem não tem tanto essa familiaridade com a linguagem de quadrinhos, porque ela é uma obra bem mais simples. Ela não é tão difícil quanto as outras em matéria Ela é uma obra assim, até quase infantil. Né? A linguagem dela é muito simples. E nessa obra, o Superman é desafiado a realizar os 12 trabalhos. Vocês já viram isso em algum lugar? Quem será que fez 12 trabalhos? Né? Não lembro agora. É o Superman. Essa obra ganhou vários prêmios, né? Ela é muito bacana. Eu não lembro quantas edições, acho que umas 15 edições. E tem uma parte até que ele enfrenta a hiperesfinge, e a hiperesfinge dá um enigma para ele. A hiperesfinge está com a Lois Lane, a Lois Lane sempre tem que ser salva, né? Ela está lá, a superesfinge segurando ela, vai matar ela. E nessa história ele está com o Sansão e não lembro mais qual outro herói mitológico. Tem mitologia escancarada ali. E a hiperesfinge diz que para ele libertar ela, ele tem que decifrar uma charada. E eu lembro a charada, vou dizer porque eu acho bonitinha. Ele diz assim: o que acontece quando um objeto de força irresistível encontra um outro objeto irremovível? Um objeto que não pode ser parado encontra um outro que não pode ser movido. E o Superman responde: ambos se rendem. E a hiperesfinge diz: resposta aceitável. É bonito, é poesia pura. Aqui, uma outra evidência. Vocês conhecem esses heróis? Sim e não, né? Porque eles parecem familiares, mas não são os heróis que a gente conhece. Mas eles parecem familiares. Por quê? Porque esses mitos podem ser recriados à exaustão. Não existe limite para quantas vezes a gente pode recriar os mitos, porque são ideias arquetípicas. Então aqui você tem vários heróis anônimos, né? A gente não conhece eles,
Mas essa aqui lembra a Mulher Maravilha, aquele lá não lembra o Superman? O nome dele é o Samaritano. Pouca referência bíblica, né? O Samaritano, aqui tem um palhaço que lembra o Coringa, aqui tem um que lembra o Coisa, ali lembra o Quarteto Fantástico, e assim vai, o Homem de Ferro parece ali, né? Então, são símbolos que você pode criar a exaustão. Esses heróis são da obra Astro City, que recria os heróis. Eles recriaram todos os heróis com outra linguagem, e é muito legal, muito boas obras. Aqui está o Samaritano ali. Essa é uma obra já um pouco mais difícil para quem não está familiarizado. Esse é um herói bem antigo, chamado, na Europa ele é chamado de Marvel Man, no Brasil ele é traduzido como Miracle Man, o Homem Milagre. De novo uma referência, né? Homem Milagre, uma referência à religião, espiritualidade. Esse herói era um herói bem bobo da era de ouro dos super-heróis, que eram umas historinhas bem bobinhas. E o Alan Moore reescreve, o Alan Moore é esse carinha da foto aqui, assumidamente um mago, não é nem disfarçado, ele se assume como um mago. Depois eu vou passar um videozinho dele, que ele fala umas coisas bem impactantes para mim, ao menos. E ele recria esse herói com a pegada mística, mitológica. É uma obra que vale super a pena, mas ela é bem longa, ela tem acho que umas 30 edições. E depois a obra foi cancelada. Ela tem essa decepção que você está lendo, e a obra depois foi cancelada e ainda não tem fim. Não tem fim. No final da história, que não tem final porque é cortado lá no meio, eles criam o Olimpo para os heróis. Os heróis passam a viver no Olimpo, que é a terra dos deuses da mitologia grega. Essa é uma outra obra do Alan Moore. Aqui o Alan Moore já está em outra fase. Aqui ele já ganhou o dinheiro dele, já provou o que ele tinha que provar, e ele queria criar uma obra puramente mística. Essa obra não vendeu muito, porque ela é mística demais, ela não tem tanto aquele enfeite, aquele disfarce, ela é muito escancarada, as referências, mas para quem gosta é um prato cheio, né? E tava com pouca saída a obra, mas ele não se importou, ele queria finalizar ela, ele continuou escrevendo, mesmo pouca gente comprando, não está nem aí. Né? O Alan Moore, ele é o autor de alguns filmes que talvez vocês tenham assistido, V de Vingança e Watchmen. Ele não se envolveu com a produção cinematográfica, e inclusive não tem o nome dele lá, porque ele é contra. Ele é contra essa utilização mais comercial das obras. Né? Ele tem uma visão que a arte é para levar o grau de consciência do ser humano. A arte não é para ganhar dinheiro nem entretenimento barato. Para não citar só o Alex Ross e o Alan Moore, eu trouxe o Sandman. O Sandman é o sonho. Quem lembra da música do Metallica, o Enter Sandman, né, que é uma oração. O Neil Gaiman tem várias obras dele no cinema, ele é muito, muito conceituado. Ele traz o Sandman, que é um dos 7 perpétuos. Quase não tem referência, né, com 7 raios e várias coisas 7 aí que a gente estuda na Sociedade Teosófica. E a história começa com um mago tentando aprisionar a morte. Ele quer que as pessoas parem de morrer. E daí ele começa lá com um ritual de feitiçaria macabro lá. E ele quer aprisionar a morte, só que ele faz o ritual errado e ele aprisiona o sonho. E daí o sonho fica anos aprisionado e o sonho das pessoas começa a ficar bagunçado, o mundo dos sonhos vira uma bagunça, porque não tem o seu guardião, o guardião dos sonhos. E quando o Sandman consegue se libertar, anos depois, então a história toda é quando o Sandman se solta e ele volta para o mundo dos sonhos. E daí ele começa a botar ordem no mundo dos sonhos. É incrível, né? Aí tem os deuses, ele fala com os arcanjos, ele fala com Lúcifer. Nossa, é místico pra caramba, né? Mas essa aqui é uma linguagem que nem pra mim ele fala com Shakespeare. Ele inspira o Shakespeare, né? Aí tem uma hora lá que ele tá lá e daí tem os elementos, tem Shakespeare criando Hamlet, e daí tem os elementais. E daí tem uma hora que
Eu acho que é uma fada, pega o Hamlet pela mão e leva para o mundo dos elementais, e daí ele some, né? O filho do Shakespeare some. Cara, é muito bacana, misturando fatos reais com a ficção e com mitologia, com arquétipos simbólicos e tal. Esse é o livro que eu citei no início, eu super recomendo, eu tenho ele. Demorou bastante para sair em língua portuguesa, eu encontrei na Saraiva, na época, não sei se tem ainda, onde eu tirei vários elementos que eu trouxe da apresentação, não todos, né? Muitos vêm de outras fontes e de alguns insights e interpretações minhas. Chamo atenção para a capa do livro. Mais uma vez, nós temos os mitos recriados. Nós olhamos ali e nós reconhecemos, né? Que o do meio é meio que um Superman, meio que um Homem-Aranha, ali tem uma Valquíria, que é a Mulher Maravilha, uma Amazona, e assim por diante. Mas não são os heróis que a gente conhece. Mas podiam ser. O Superman ali do meio, no lugar de Jesus, é uma sátira da Santa Ceia, e ele está com uma seta apontando para cima. Ou seja, o Superman, ou Jesus, nitidamente está se referindo ao nosso eu mais elevado. Eu finalizei a apresentação, tem um videozinho e depois daí a gente pode abrir para perguntas e demais comentários. Eu trouxe um videozinho do Alan Moore. Esse vídeo é é uma entrevista. On my 40th birthday, rather than merely bore my friends by having anything as mundane as a midlife crisis, I decided it might be more interesting to actually terrify them by going completely mad and declaring myself to be a magician. This had been something that had been coming for a while. It seemed to be a logical end step in my career as a writer. And the problem is that with magic, being in many respects a science of language, you have to be very careful what you say. Because if you suddenly declare yourself to be a magician without any knowledge of what that entails, then one day you are likely to wake up and to discover that that is exactly what you are. There is some confusion as to what magic actually is. I think that this can be cleared up if you just look at the very earliest descriptions of magic. Magic, in its earliest form, is often referred to as the art. I believe that this is completely literal. I believe that magic is art, and that art, whether that be writing, music, sculpture, or any other form, is literally magic. Art is, like magic, the science of manipulating symbols, words or images, to achieve changes in consciousness. The very language of magic seems to be talking as much about writing or art as it is about supernatural events. A grimoire, for example, the Book of Spells, is simply a fancy way of saying grammar. Indeed, to cast a spell is simply to spell, to manipulate words, to change people's consciousness. And I believe that this is why an artist or writer is the closest thing in the contemporary world that you are likely to see to a shaman. I believe that all culture must have arisen from cult. Originally, all of the facets of our culture, whether they be in the arts or the sciences, were the province of the shaman. The fact that in present times this magical power has degenerated to the level of cheap entertainment and manipulation is, I think, a tragedy. At the moment, the people who are using shamanism and magic
to shape our culture are advertisers. Rather than trying to wake people up, their shamanism is used as an opiate to tranquilize people, to make people more manipulable. Their magic box of television, magic words, their jingles can cause everybody in the country to be thinking the same words and have the same banal thoughts all at exactly the same moment. In all of magic, there is an incredibly large linguistic component. The bardic tradition of magic would place a bard as being much higher and more fearsome than a magician. A magician might curse you. That might make your hens lay funny, or you might have a child born with a club foot. If a bard were to place not a curse upon you, but a satire, then that could destroy you. If it was a clever satire, it might not just destroy you in the eyes of your associates. It would destroy you in the eyes of your family. It would destroy you in your own eyes. And if it was a finely worded and clever satire that might survive and be remembered for decades, even centuries, then years after you were dead, people still might be reading it and laughing at you and your wretchedness and your absurdity. Writers and people who had command of words were respected and feared as people who manipulated magic. In latter times, I think that artists and writers have allowed themselves to be sold down the river. They have accepted the prevailing belief that art and writing are merely forms of entertainment. They're not seen as transformative forces that can change a human being, that can change a society. They are seen as simple entertainment, things with which we can fill 20 minutes, half an hour while we're waiting to die. It is not the job of artists to give the audience what the audience want. If the audience knew what they needed, then they wouldn't be the audience. They would be the artists. It is the job of artists to give the audience what they need. É isso. Gratidão a todos.